Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Inicia mais um Saúde é Tudo, tratando hoje de homotransfobia não é saúde. E recebemos aqui Littles Ávila, que é presidente da Associação em Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na sexualidade. Acertei, viu? Ficou lindo. Várias. Ficou lindo. Ficou lindo? Sim. Então, passamos agora, Littles, pelo mês da diversidade. O que aconteceu durante esse mês em termos de atividades e por que aconteceu esse mês da diversidade aqui em Florianópolis? O que vocês trataram? Então, na verdade, o mês ele combina, né, com a gente poder juntar várias instituições, e essas instituições elas resolveram fazer deste mês um mês, digamos que pedagógico, né? A gente vai trazer as questões LGBT em cena para toda a população que quisesse, né, aprender um pouco mais, se divertir com as atrações, né, conhecer um pouco da cultura LGBT. O que vocês trataram de orientação, identidade de gênero? Então, só para a gente deixar bem claro, né, a identidade de gênero e orientação sexual são coisas bem diferentes, Sim. né? Orientação sexual é aquela pessoa a qual eu me relaciono. Então pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? E já a identidade de gênero, ela é a identidade a qual eu me identifico. Não significa que a pessoa com uma identidade diferente vá querer pessoas do sexo oposto. Por exemplo, uma mulher trans que só goste de homem. Não, porque essa mulher trans também pode gostar só de mulher. Ou ela pode ser bissexual, né? Isso é uma grande diferença e as pessoas confundem muito, né? Geralmente se atrela que a mulher trans só gosta de homem e ela já assume esse papel feminino porque ela tem a perspectiva de ter homens na sua vida, mas não. E durante esse evento, Littles, as pessoas que participaram, a comunidade, enfim, que esteve lá, quais as principais questões que emergiram? Então, geralmente é o mobral, é o básico, né? Então, mas o mais bacana é a gente ver que as pessoas que estiveram no evento, elas têm uma questão um pouco comprometida com a causa, né? Não só curiosidade. Já tem uma aproximação. Mas já tem uma aproximação, exatamente. Eu vou te convidar para a gente assistir uma entrevista com o representante do grupo Aconteça, o Alexandre. Paula Guimarães e Ana Luísa Lucena, nossas jornalistas, estiveram conversando com as pessoas no evento, né, Paula? Então, roda aí. Qual a avaliação que você faz da realização da primeira semana da diversidade? Bom, nós tivemos, na verdade, o primeiro mês da diversidade, uma avaliação muito positiva. Pela primeira vez em Florianópolis, na Grande Florianópolis, nós nos reunimos com mais de 15 entidades, e resolvemos fazer assim, atividades variadas, Cada um propôs o que já costumava fazer no seu dia a dia, mas especialmente para esse mês a gente focou assim, em trazer a parte da cultura, trazer a parte também de discutir a saúde, Teve uma semana na UFSC também que estava discutindo sobre as fobias de gêneros na saúde também. Teve questão de performance, teve questão de música, então assim, ela foi assim, muito propositiva, muito participativa de uma certa forma assim, foi realmente um sucesso. Nós estamos muito contentes com a participação da sociedade. Poderia sim participar mais, é uma oportunidade dessa ímpar das pessoas estarem disponíveis, participar das reuniões, mas assim, realmente foi muito positivo.
E ações culturais e artísticas ajudam na conscientização das pessoas? Com certeza, né? Quando a gente canta, quando a gente lê uma poesia, quando a gente vê uma fotografia retratado nela, né? Como nós tivemos uma expressão lá no caso Entre Lençóis, que se mostrava a intimidade de casais homoafetivos também, a gente vê ali um pouco de você, né? Então, assim, ajuda realmente a você ter a cidadania plena, né? Que é você viver o lazer, viver a tranquilidade, né? E a parte cultural com certeza faz parte, né? Demonstrar quem é o ser humano, né? Então, Liros, o Alexandre fala um tanto, né, da organização desse evento. Você esteve lá? Então, a gente era das organizações, né? Certo. A gente fez parte enquanto Fórum Diversidade, né? Na verdade, o Fórum Diversidade, ele inicia para que a gente pudesse começar a ter uma comunicação melhor com os movimentos, né? Certo. A gente organizou o mês da diversidade, que culminaria com a Parada da Diversidade, mas o Fórum resolveu não fazer parte da parada. Ah, é? Todos os anos acontece essa parada. Aliás, em se tratando da parada, você poderia recuperar o objetivo da parada? Então, a parada ela vem como uma forma de protesto para mostrar que nós LGBTs existimos, né? A partir desse protesto, nós vamos para as ruas, damos a cara a tapa e mostramos, estamos presentes e queremos políticas públicas. Esse é a questão da parada, né? Intenção de qualidade, dignidade, cidadania. Isso, respeito à saúde, tudo isso. Tudo isso. Né? E, porém, este ano nós fomos alijados do processo da organização da parada, como a gente sempre vem sendo, né? E então, como a gente compreendeu que a Parada da Diversidade ela seria um showmício com a população LGBT, o fórum então não quis participar. Então vocês estão declinando aí da possibilidade de participar desse movimento. Exato, porque ele não Como nos protesto. representa, entendeu? Ele vai ser um carnaval fora de época, entende? Até porque a gente quer muito uma casa de acolhimento, né? E esse era um dos temas que a gente havia proposto para o mês da diversidade, que culminaria com o final da parada. A gente quer uma casa de acolhimento. Tanto é que a nossa frase do mês da diversidade é nada sobre nós sem nós. Não tem como você construir alguma coisa sem um movimento, sem quem está atendendo todos os dias. Então, uma das pautas, né, do movimento é essa casa de acolhimento. Para que serviria, assim, qual é o propósito, o objetivo, a que atenderia essa casa de acolhimento? Então, majoritariamente mulheres travestis e transexuais e homens trans. Como que ela funciona? Ela simplesmente acolhe a população que estiver em rua, situação de vulnerabilidade ou que não tiver para onde ir, né? Ela acolhe, ela profissionaliza, né? Ela mantém profissionais 24 horas para fazer o atendimento a essa população e a gente vai ter um espaço onde vai estar trabalhando com economia solidária, né? Como as empresas hoje em dia não contratam a população trans, não querem contratar, então o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando com a economia solidária. O que mais se alega nesse caso da contratação, por não contratar trans? Porque o nome de registro não condiz com a pessoa que apresenta na hora da entrevista. Né? Não confere. Não confere, E daí eles não... Mas só que a gente percebeu que mesmo com a retificação de nome, as empresas ainda não estão contratando. Então a gente teve que entrar no hall da economia solidária para que a partir daí a gente pudesse dar um certo empoderamento a essa população. Uma organização própria da sociedade, meio que à margem do que está estruturado, né? Exatamente. É complicado, né? Muito complicado. Então o preconceito ele está muito acentuado ainda. Não, e o que é pior, a gente produz os nossos próprios bandidos da sociedade, né? Porque a gente acaba tirando as oportunidades que as pessoas poderiam ter de se desenvolver. Enquanto nós somos crianças, nós pensamos muito e temos muitos sonhos do que a gente quer ser quando crescer. A população de travestis transexuais, não. Porque o único lugar que reserva para elas é a prostituição. Porque não vão conseguir emprego, são expulsas de casa com 12, 13 anos, não tem aonde acolher. Aí o que acontece? E são vistos muito dessa forma, né? Exatamente. Nós vamos chamar então entrevista com a Kelly, que vai falar sobre o atendimento à população LGBT no setor saúde. Por favor, Ana Luísa Lucena, é com você daí. Como é disponibilizado o serviço de saúde da população LGBT?
Eu acho que iniciaria dizendo que não há um serviço de saúde para a população LGBT, né? Há iniciativas de tentativas de implantação e implementação de alguns serviços, e aí posso pontuar o processo transexualizador, que foi, né, uma recente vitória de 2008. A gente tem também, e depois a sua regulamentação, logo depois, e a gente tem algumas iniciativas voltadas para uma saúde da população de travestis e transexuais e algumas iniciativas para a população de lésbicas, bissexuais e gays. De um modo geral, a discussão do Ministério da Saúde, né, para a população LGBT, ela tem grandes avanços dentro de setores epidemiológicos. E aí a gente pode lembrar das doenças sexualmente transmissíveis, como se essa população, né, só de fato, né, fosse sexualizada, né, sexualizada demais, aliás, né, pela saúde. Enquanto a saúde integral, psíquica e etc., a gente ainda tem alguns entraves, tem em vista a ideia da pouca ou a baixa, né, implantação dos serviços voltados à hormonoterapia, né, ao acolhimento para a população fazer a resignação sexual, etc. Mas é muito incipiente, principalmente porque a gente tem um nó que não é do operacional, do prático, e sim do vivencial, né? Os estudiosos, os médicos da área, né? A enfermagem, os próprios, a própria população como um todo, é um tanto quanto desinformada em relação à vivência de uma transexualidade ou de uma orientação sexual ou outra, né? Que não a heteronorma. Há muita desinformação, então isso causa problemas na chegada do indivíduo até o sistema de saúde, né? Se chega. Porque os mitos também já afastam por si só. Então a gente, por exemplo, tem algumas iniciativas por conta própria de procurar automedicação, né? O conselho da amiga ou do amigo em relação a certas questões que estão acontecendo, porque se sabe que vai chegar até a unidade de saúde e não é que se sabe, mas que se pensa que vai chegar numa unidade de saúde e que muitas vezes sim chega e legitima esse mito, vai ser mal atendido ou atendida, vai ser, né, excluída devido à sua orientação, sua identidade de gênero, que é um grande nó. Littles, a Kelly acabou de dizer de todas as deficiências, dificuldades e ausências, né, na atenção à saúde da população LGBT na saúde pública, né, junto à saúde pública. Aí nós soubemos que foi construído ali um centro, né, de atenção à população, uma unidade de saúde na Lagoa, para atender especificamente travestis e transexuais, né? Isso. Como é que está funcionando? Você tem informações? Então, tenho, porque foi uma parceria da ADE com um grupo de profissionais, né, que esteve presente em um seminário que a ADE deu, e daí, a partir dali, eles se motivaram a gente poder estar construindo esse ambulatório, né? A gente tem que deixar claro que ele é voluntário, os profissionais que estão lá estão de forma voluntária para atender uma população que deveria ser atendida na unidade básica de saúde normal, como qualquer outra pessoa, em qualquer outro horário. Quem são os profissionais? Enfermeiro, médico? Isso, nós temos, a grande maioria são médicos da saúde, né? Que são médicos de residência, médicos da família. Certo. Exato. A maioria são médicos da família, e esses médicos da família, eles se sensibilizaram com a causa de ver que essa população não estava sendo atendida. Então, em parceria com a ADE, a gente conseguiu construir, né, um lugar num determinado momento, porque infelizmente foi a única unidade que quis acolher essa ideia, né, para que E a Secretaria Municipal de Saúde, qual a participação? Cedendo só o espaço? Só cede o espaço. Só cede o espaço? O triste é que a gente não tem uma continuidade, a gente não tem outros postos que estão atendendo, né? Então, tem suas especificidades. Eu acreditei que a maioria da população fosse lá em busca da hormonioterapia, que é assegurado por lei, inclusive pelo SUS. Mas não. Tu vê lá as meninas, como a própria Kelly acaba de comentar, unha encravada,
né? Para minha surpresa, o que mais me deixou triste foi que a menina estava mais de um ano com uma unha encravada, infeccionada, e não queriam atender. As pessoas vão lá buscar atendimento. Exatamente. Atendimento médico. Exatamente. E assim, a nossa população já tem uma expectativa de vida de 35 anos. Ainda mais com essas negligências, ainda deflagra muito mais esse tempo de vida, né? E é suficiente a forma que foi estruturado, tempo, período? Como é que as pessoas são atendidas lá? Então, infelizmente é das 18 até as 10 horas da noite, 18 às 22, né? É um período curto, não é o suficiente. O que deve se acontecer é uma capacitação e uma compreensão desses profissionais da área da saúde para que atendam em todos os postos de saúde, entendeu? O que a gente tem é uma segregação, é uma vitória e é uma derrota ao mesmo tempo, né? Porque a gente acaba colocando a população escusa num período. Nossa, eu fico realmente, né, chocada de saber de tanta negligência com uma população, né? Exatamente. Com cidadãos. Eu te agradeço muito, né, você podido estar aqui. Foi lindo. Eu sei que você está sempre bastante corrida, né, com eventos, com evento já para agora. Um prazer mesmo, acho que foi uma construção importante, a gente espera mais vezes por aqui. Então, eu posso deixar um telefone? Claro. Então, eu gostaria de deixar o telefone da DEC, fica na Trajano 168. Ela é uma instituição que ela foi fundada por travestis e transexuais na Grande Florianópolis e trabalha há mais de 22 anos com a população LGBT. Muito bem. Lá é 3371-0317. A gente está com esse projeto da casa. Quem quiser nos ajudar a construir, a gente está aceitando todo tipo de doação e a DEA é aberta para todos vocês conhecerem lá e ver o nosso trabalho. Né? Maravilha, e que o Conselho de Saúde, né, se aproprie dessas demandas e que consiga ampliar junto à Secretaria de Saúde aí, a atenção adequada a essa população com a estrutura necessária para atender essa população. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Saúde é tudo, volta já já. O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, hoje tratando de homotransfobia não é saúde. E nesse segundo bloco está aqui conosco o Rodrigo Moretti, que é coordenador do EPSENS, Núcleo de Estudos em Gênero e Saúde do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal aqui de Santa Catarina e também é o idealizador da primeira semana de combate a fobias de gênero na saúde. Muito bem-vindo, Rodrigo. Ele estava aqui ouvindo, né, nos estúdios junto com a Little e eu ouvia, enfim, percebi ali a sua tranquilidade, as suas contribuições. Muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Como é que está a política, né? A política de atenção a essa população LGBT? Como é que ela tem efetivamente, quando se construiu, como se construiu e como efetivamente ela está acontecendo lá na ponta, Rodrigo? Então, a questão da política, né, é muito interessante, que é uma política que existe desde 2008, apesar da batalha do movimento, e ela é reflexo disso. Sim. Mas se a gente for pensar anteriormente, todo cidadão tem direito à saúde no Brasil. Sim, a universalidade. Sim, é princípio criada do SUS, né? Sim, é o princípio mais importante do SUS, né, o da universalidade. E assim, você cria em 2008 uma política que ela, em termo operacional, funciona em menos de 10 cidades do Brasil. Nossa. E Florianópolis não é uma delas. Não mesmo sendo chamada de capital gay do nosso país. O que acontece? Então, nesse sentido,
a gente alega que uma das questões mais importantes é a formação do profissional de saúde e até por isso estamos fazendo essa semana de combate à fobia de gênero dentro do Centro de Ciências da Saúde. Porque o profissional também, ele não pode ser responsabilizado na medida em que ele é formado para tratar um corpo heterossexual ou pessoas heterossexuais. Ele acaba pensando assim, né? Então, eu só vou te convidar para assistir uma entrevista feita pela Ana Luísa Lucena, a Mariana e Thalita, que é um casal de lésbicas. Vamos dar uma olhadinha como é que o que está acontecendo lá na ponta, né? E como é que elas estão vivenciando essa questão? Se existe uma política de atenção, como, não, por o que elas estão passando lá na realidade, Sim. tá? Vai lá, Ana Luísa. Vocês se sentem contemplada pelo serviço de saúde? Bom, atualmente a gente não se sente nem um pouco contemplada, não tem nenhum material de suporte, tanto para DST ou qualquer outro tipo de... nenhuma doença assim, que represente para os LGBTs se conscientizarem, sabe? Não tem nada, mas tudo que tem é para heterossexuais e para homens principalmente, sabe? Se fala da saúde da mulher, sempre tem que falar de homem, e lésbicas são praticamente invisíveis, assim. A sensação que eu tenho é que a gente é invisível de uma forma geral, né? Não só para a saúde. Mas principalmente na saúde a gente consegue perceber isso até em material, cartilhas que são feitas para conscientização de DST. A gente nunca vê uma coisa voltada para mulheres lésbicas, é como se todas as mulheres fossem hétero, né? E a gente sente falta dessa, até de informação mesmo, né? Sobre como se proteger. Se a gente para pensar e analisar, a gente não tem nenhum tipo de proteção específica para sexo lésbico, principalmente porque eu acho que as pessoas acham que a gente não transa, que a gente não existe, né? E isso é uma coisa muito grave porque tem várias meninas contraindo doenças sexualmente transmissíveis por falta de informação, né? E sim, principalmente menina lésbica. Sim, quando o pessoal pensa em lésbicas, tem uma visão muito fetichizada, sabe? É muito difícil, acho que para a sociedade perceber que duas mulheres elas podem se amar, elas podem ter uma vida juntos, gerar tudo que heterossexuais conseguiriam, sabe? Eles vêm lá mais por um lado de fetiche, sabe? Tem que ser duas meninas totalmente no padrão, duas meninas magras, duas meninas de cabelo comprido, porque aí é bonito. Mas tem essa quebra de padrão, já ofende a sociedade toda, sabe? É bem complicado. Então é meio triste, porque daí a gente sente que a gente não existe, mas a gente existe na hora do fetiche, né? Então a gente existe no pornô lésbico, que é extremamente... não condiz com a realidade, assim, né, das relações lésbicas. Então é meio frustrante, porque ao mesmo tempo que a gente não aparece em lugar nenhum, na saúde, na mídia, a gente aparece quando é para ser fetichizada, né? Então é bem complexo, assim. E além disso, que tipo de discriminação vocês sofrem? Então, a gente sofre, eu acho que o que toda a população LGBT sofre, que é uma discriminação assim de ódio e de raiva, mas eu acho que especialmente, e é o que mais fere, é essa coisa do fetiche mesmo. A gente sofre, assim, a gente anda na rua ou se beija, como qualquer casal faz, e parece que os homens sentem a necessidade de se intrometer no meio da gente, assim. Então a gente já foi xingada de várias formas, não xingada, mas agredida de formas, inclusive sexuais, assim, sabe? Um cara tentou beijar a gente quando a gente estava juntas. Várias vezes eles fazem convites para fazer sexo, sabe? Grupal. E assim, como se a gente precisasse de algo a mais, a gente não precisa de nada, sabe? A gente se basta, mulheres lésbicas se bastam, assim. Então, pra mim, essa é a maior violência que a gente sofre, assim, é essa coisa do fetiche. Rodrigo, o que Mariana e Thalita falaram muito é de uma invisibilidade, né, social. A sociedade não nos vê, a sociedade não nos enxerga. E me ocorreu muito, não sei se ocorreu a você também, uma ideia de por que as pessoas são tão invisíveis, né? Ou por que elas são tão invisíveis, as pessoas. E me pareceu que isso pode ter alguma coisa a ver com preconceito. Com toda certeza, né? Tomando o preconceito como um conceito prévio sobre alguém e que isso vai ser regulado pela moral, obviamente, se você tem um mundo que ele é estruturado de uma forma que se assume que todo mundo é heterossexual,
desde quando você é pequeno. A sociedade reconhece o que é daquele jeitinho, né? O que Aquele formato. Exatamente. A moral vai fazer com que aquilo que não é o regular seja tomado como errado. E aí a gente vai ver essas manifestações que elas colocam, por exemplo, na saúde, das lésbicas parecerem como alguém que não tem sexo, ou gay que necessariamente é esquisito porque tem desejo e amor por um outro homem, ou a sexualização exacerbada que as pessoas pensam sobre os LGBTs, né? Sem falar das transexuais e dos travestis, né? Aí parece que são vistos, né? Essa população é vista mais nessa parte assistencial mesmo, sim, né? Sim. Como uma população de risco, porque ainda tem esse estigma, né? Tem, inclusive assim, quando vai falar de saúde, né, sempre você vai pensar assim, a saúde LGBT a gente está falando de DST AIDS, quando na verdade os dados cada vez mais mostram que a população que mais contrai DST AIDS é a população heterossexual, não é a população LGBT. E os problemas são outros, né, de saúde, né? Não são E o que é a população? Você que faz parte do movimento, eu vi aqui que você também está organizando, idealizador da primeira semana de combate à fobia de gênero na saúde. Assim. O que essa população reivindica mais? O que mais precisa da sociedade ou em relação à atenção à sua saúde? Então, em termos da saúde, o que a população LGBT precisa é que haja um atendimento próprio para cada uma das manifestações e expressões de identidade de gênero. E que isso não passe pela moral de um profissional de um serviço de saúde que olhe feio para uma lésbica, ou para um gay, ou para um transexual, ou para um travesti. Isso acontece muito? Muito. Inclusive, assim, das pessoas se constrangerem a acessar o serviço de saúde, porque elas sabem que o olhar vai ser discriminatório dos profissionais e da população em geral. Agora, falando de profissional e de serviço público, você está falando de um Estado, na verdade, através dessas pessoas, que repreende e nega o acesso a essas pessoas através de seus agentes, que são os servidores públicos e os profissionais de saúde. E parece que tem uma outra confusão, ainda uma sucessão de confusões, né? Mas parece que tem uma outra confusão aí, que uma opção, né? Uma opção sexual pode ser confundida com prostituição ou com algo que, enfim, discriminatório, como você coloca. Sim, né? porque as pessoas acabam... A gente fala de saúde, mas isso está em todos os campos. As pessoas LGBTs não conseguem ocupar os mesmos espaços, mesmo tendo nascido no mesmo estrato social, que uma pessoa heterossexual, né? Então, assim, a sociedade coíbe o acesso a todo tipo de direito humano, principalmente saúde, trabalho e desenvolvimento pessoal, né? Então, por uma questão exclusivamente moral. Moral, né, o preconceito, Sim. como se a pessoa deixasse de ser pessoa e ter os mesmos direitos de um cidadão. Né? É porque, inclusive, quando a gente fala muito de religião, mas a religião é interpretativa, e dentro da mesma religião você tem vários segmentos que são abertos. É uma questão da moralidade por trás da religião. Né? Por trás da religião. Então, a Ana Luísa entrevistou também Marcelo, do Faça, e o Marcelo nos fala sobre a cartilha, a qual traz a política, né, de atenção à saúde LGBT. Ana Luísa, por favor. Marcelo, você se sente contemplado na saúde pública e privada? Depende. Considerando as questões de política de saúde pública de forma rotineira, não. Elas só funcionam quando há uma intervenção do terceiro setor, de alguma instituição, quando a demanda é levantada. Né? Então, normalmente, espontaneamente, fica muita coisa a dever ainda. O que mudou na política de atenção na cartilha de 2011? Bom, primeiramente, ela foi elaborada em razão da questão do controle epidemiológico do HIV/AIDS, né? Onde nessa situação, a população mais atingida naquela época era considerada a população de risco, era a população de LGBT. Então, assim, essa era a população considerada mais preocupante para o Ministério da Saúde a nível de ações públicas, né, com relação à prevenção, com relação ao que fazer, o manejo do portador do HIV. A partir daí, então, muitas políticas foram sendo implementadas de acordo com a especificidade de cada grupo, né? O que era para ser de uma forma genérica, passou a ser de forma mais específica, né? Tipo,
o tipo de relação sexual, sabe, o tipo de uso de alguma substância psicoativa, sabe, ou seja, o modo de vida de cada elemento dentro do contexto, né? E o seu risco de exposição diante do HIV. Um deles seria a multiplicidade de parceiros ou não, né, dentro da população dos homens, do homossexual homem, no caso a multiplicidade de parceiro, e nas mulheres a forma de como se prevenir diante do HIV, coisa que era muito pouco difundido, né? Rodrigo, nossa, que coisa, né? Quanta coisa por fazer ainda, né? Falando do plano de saúde de 2011, tá tudo andando às mil maravilhas, funcionando, ambulatório na Lagoa. Então, é uma questão complexa, porque assim, você tem uma política nacional que existe desde 2008, que não é implantada no Brasil como um todo, um plano em Florianópolis destinado às pessoas LGBTs desde 2011, e um serviço voluntário que começa esse ano há menos de 2 meses. Então, assim, existe o direito no papel, mas a população LGBT não tem um estado que comporte ela, mesmo sendo a capital gay do país. Escuta, os representantes de vocês nos conselhos municipal e estadual têm conseguido avançar nisso? Então, eu vou pegar o exemplo do Conselho Estadual de Saúde. Existe uma cadeira destinada à população LGBT que está vaga há anos, não tem representação. No Conselho Municipal também tem uma questão atrelada do LGBT com a saúde da mulher, mas não claramente LGBT. Então, de qualquer forma, não tem, se a gente for ver, praticamente não existe a representação. A representação. Mas aí entra naquela coisa, o Estado garante por lei, a lei não é implementada por decisão do Executivo e a gente fica como excluído da atenção que é direito de vocês. Exatamente. Isso me lembra muito lá a Idade Média, onde excluíam, né, leprosos, doentes, Sim. as pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental. Sim. Continua se excluindo, Sim. que é diferente por uma questão moral. Com certeza. Muito sério. Obrigada, Rodrigo, Imagina, pela sua presença aqui. Imagina, obrigado pela oportunidade. Muito bom você ter vindo, assim como Liros, tratar dessa pauta tão importante e que possamos cada vez mais mudar a realidade com a nossa postura política, Com certeza. né? Exigindo nossos direitos. É porque no fim a gente está falando de sexo, direito humano e política. Nossa, né? Cidadania. Existência. Muito obrigado. Então, o Jeito Tudo volta já já. Servidores do Ministério da Saúde, Anvisa e INSS. Estamos num momento histórico de toda a nossa categoria. Estamos num momento em que os federais se mobilizaram, estamos num momento em que uma greve histórica está em andamento. Chamamos a todos a participar desse momento e conquistar o que efetivamente é nosso de direito. Se todos nós sofremos juntos, por que nós não podemos lutar juntos? Vamos conquistar a nossa database, vamos conquistar a incorporação das gratificações, vamos conquistar o direito de nos aposentar com dignidade. Venha para a luta você também, não fique aí. Venha com o sindicato e junto com a categoria fazer esse momento histórico acontecer e reivindicar o que é nosso por direito. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. Homotransfobia não é saúde. Acho que o programa de hoje traz um recorte muito importante quando diz respeito à aceitação do que é diferente. Trata também da necessidade das pessoas de serem acolhidas, de serem tratadas e de serem respeitadas pela sociedade. Que possamos aqui, cada um de nós, entender essa necessidade e replicar posturas de aceitação, de acolhimento e também posturas políticas no sentido de exigir que a garantia de direitos dessa população LGBT seja viabilizada. Façamos a nossa parte.
possamos garantir através disso que as pessoas exercitem o amor umas com as outras da forma que escolherem, da forma que acharem melhor para si e para todos. Saúde é Tudo fica por aqui.